Ford Fiesta, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai encaixar no seu orçamento, se não vai ser uma bomba para revender lá na frente. Então vem comigo que eu vou te contar tudo em detalhes sobre os custos para você adquirir e manter um carro desse. Vamos falar aqui de cesta de peças, documentação, seguro, lista de equipamentos, consumo, parte mecânica, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. O Ford Fiesta aqui em análise é com motor 1.6 8 válvulas, flex, câmbio manual, 5 portas, ano 2013. E esse é o último ano desse modelo aí, né, o famoso Rocan. E vamos começar falando aqui dos custos para você adquirir um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2022, começando pela tabela da KBB, que faz referência aqui a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 31.630. Olha só que preço interessante. Já a FIP dele também está bem próxima, R$ 31.822. Então um carro para você pensar na faixa dos 32 mil. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E se ele não tiver as placas Mercosul e você estiver adquirindo esse carro de um outro município, você também vai precisar colocar essas placas. Em média, aqui na minha região, está R$ 300. Então já no ato da compra, considerando tabela FIP, você vai desembolsar R$ 32.355,74. E como que são os custos anuais desse carro com relação a documentos? Vamos falar primeiro aqui de IPVA, que aqui em Minas, esse ano, está sendo recolhido 4% da tabela FIP, mas não da tabela desse ano, e sim em relação à tabela de 2021. É uma medida excepcional que o governo do estado aqui está fazendo para tentar baixar um pouco o imposto sobre os carros aqui para nós. Então, pegando o valor dele de tabela do início do ano passado, né, em janeiro, estava em R$ 25.549. 4% desse valor, R$ 1.021,96. Já a taxa de licenciamento, o preço também ficou congelado em relação ao ano passado, R$ 112,40. Seguro. Considerando aqui uma média de 5% da tabela FIP, é um carro que não deve fugir muito desse valor, apesar de ter algumas peças de acabamento externas um pouco mais elevadas, mas ao mesmo tempo é um carro compacto, um carro mais de entrada, então não deve fugir muito aqui dos R$ 1.591,10. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, da sua idade, ou também se você já tem bônus de seguros de carros anteriores que você já tenha feito ou não. Então fique atento nesse valor. Agora falando de depreciação, pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, era R$ 26.318. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.834,67, o que dá em percentual 5,77%. Apesar de ser um carro da Ford, muita gente está com dúvidas em comprar um carro desse, mas olha só, ele teve uma inflação muito alta no seu valor. Então é um carro que está sendo bem procurado aí no mercado, com certeza. Então, somando todos os custos envolvendo documento, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 890,79, o que dá por mês R$ 74,23. Bem barato de manter com relação a documentos, não é verdade? Mas claro que se o mercado der uma estabilizada e começar a baixar os preços de novo, daqui a 3 anos esse carro também vai baixar um pouco de preço, com certeza. E se ele baixar, a desvalorização também vai entrar nesse custo anual aí. Então fique atento. Mas no momento é um carro que está bem acessível para manter. Mas vamos falar agora de manutenção de cesta de peças de trocas preventivas periódicas. Mas antes eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens para
você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui de pastilhas de freio dianteiras. Um kit da Cobrec está em R$ 112. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 313. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 109. Pneus nas medidas 1756514 vão ficar em R$ 1.676, aqui cotados os